O tema da palavra dessa noite é libertação do oculto. Está lá no texto de Lucas 12:2, que diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abra, Senhor, os nossos olhos neste momento, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz neste momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu venha, Senhor, agora, Senhor, falar, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, não da minha carne, Senhor, que eu diminua, para que o Teu Espírito Santo cresça, Senhor, e que a Tua igreja, Senhor, saia daqui marcada por essa palavra, Senhor, e saia daqui liberta, Senhor, de tudo aquilo que está oculto na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então muita gente pensa o quê? Que libertação é só libertação em termos de demônio, feitiçarias, maldição. Mas na realidade não é só isso. Tem muitas outras coisas que às vezes estão em oculto, são segredos, são algumas práticas que fazemos no dia a dia, que também está oculta, que precisa ser liberta. Que destroem o quê? A nossa autoridade espiritual. Então tudo isso tem que ser liberto. Aquilo que você faz em oculto, que muitas vezes ninguém vê, mas está lá. Alguma coisa que você tem, que você não consegue se libertar, mas hoje você vai sair daqui liberto, porque a palavra de Deus, ela fala que nós precisamos ouvir, e quando nós ouvirmos, nós somos transformados, nós somos libertos. Muitas vezes o inimigo de nossas almas trabalha de forma sutil, escondendo-se atrás de práticas, filosofias, heranças que parecem inofensivas, mas que criam laços espirituais invisíveis. Mas a boa notícia é que o Evangelho, ele não é apenas um Evangelho, uma mensagem de conforto, mas ele também é uma mensagem de resgate. Deus, ele também nos conforta, porque quando nós estamos no mundão, nós viemos para a presença do Senhor, então nós nos confortamos, mas também há um resgate ali, porque você foi resgatado. Você caminhava em passos largos para a sua morte, e hoje você caminha em passos largos para a vida eterna. Por quê? Porque há uma libertação, Não há selo, pacto ou influência oculta que resista à voz daquele que detém as chaves da morte e do inferno. Então ninguém vai resistir à voz do Senhor. Por isso que quando nós falamos em nome de Jesus, nada vai ficar em oculto. Se tiver alguma coisa ali, vai sair. Porque o poder não está em você, mas está no nome de Jesus. A libertação começa no momento em que trazemos à luz ao que estava escondido e reconhecemos que só existe uma fonte de autoridade legítima que se chama Jesus Cristo. Então Ele é a autoridade sobre a sua vida. Ele é o governo sobre a tua casa, o governo sobre a tua família, Ele é o governo sobre o seu trabalho, Ele é o governo sobre o seu ministério. Então não há outro, não precisamos ter medo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque o próprio Deus é a luz. Esses dias foi curioso, nós estávamos em casa e eu coloquei, já tem um tempo eu coloquei uma porta no meio da escada e eu não terminei, irmão, ainda a porta. Ficou lá só a madeira e está lá. Fiz uma parte, a outra ficou. E aí, de vez em quando a gente encosta aquela porta, eu encosto ela, mas eu não sei o que dá nela, eu não fecho o trinco direito, a lingueta acho que fica meio presa. E aí daqui a pouco nós estamos tudo quieto, lá faz tac. E esses dias, o Noah, nós estava, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, nós estávamos sentados no sofá, e aí chegamos, fechei a porta e a porta fez o barulhinho, tic! Aí o Noah, Jesus! Nós não falamos nada, ele falou. Quer dizer, então Deus, ele tem uma autoridade, tanto em nós como somos adultos, quanto na criança. Às vezes a gente pensa que a criança não ouviu nada daquilo que a gente falou, ou que foi ministrado, mas elas ouvem. Então é importante. É melhor a gente pecar em excesso. Se você ouvir alguma coisa, fala, sai em nome de Jesus. É melhor pecar em excesso do que não deixar de falar nada e ficar lá. Então, é bom a gente sempre falar. No caso, era só uma lingueta mesmo, então não tinha nada. Mas, se você, principalmente aquelas pessoas que ainda têm uma prática de ver filmes de terror, que filme de terror você sente o quê? Medo. E medo não é de Deus. Então, você cria algo que até uma sombra que faz na parede, você já está correndo falando que é demônio. Então por quê? Porque é o medo. Então isso nós temos que deixar essas práticas. Tem coisas que muitas vezes nós não sabemos, mas que nós assistimos, que nós vemos, ou concordamos com umas coisas que não é da vontade do Senhor e acaba tendo consequências. Quando Deus traz a luz ao que amarra a nossa vida, por trás dos bastidores. Deus, Ele quer libertar você. Não só daquilo que todos veem, mas
daquilo que só ele e a pessoa vê. Então, muitas coisas que nós temos em oculto, ou seja, um pecado, ou seja, um vício, ou seja, qualquer tipo de coisa que você faz em oculto, que só você e Deus sabe, você precisa ser liberto disso. Eu disse, pastor, eu não consigo isso. Eu já orei, já pedi para Deus, mas tá difícil. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente se libertar de algumas coisas. Não é fácil. Principalmente quando a gente vem de um mundo onde tem muitas coisas que nos atraem. Então, mas Deus, ele está aqui para nos libertar. Então, nós precisamos o quê? Continuar crendo que nós vamos ser libertos. Então, você tem que continuar crendo que aquele vício, aquela coisa não tem mais o poder sobre a sua vida. É você declarar todo dia, em nome de Jesus, eu sou liberto. Pronto. E você vai se libertando aos poucos. Talvez ninguém saiba contra o que você luta, mas Deus sabe. E Ele não expõe para humilhar, mas Ele expõe para libertar. Então você não é exposto, às vezes, na presença do Senhor por algo, para Ele te humilhar e falar, aquele ali é o pecado. Vem cá, vamos falar aqui na frente o pecado para a igreja. Não, não é isso. Você tem que ser liberto daquilo por você mesmo. Porque não adianta alguém humilhar uma pessoa na frente de outras, porque a pessoa só vai recuar e vai ter medo. Ela tem que ser liberta através de Jesus. E eu quero trazer algo interessante, que é a natureza do oculto e a natureza da graça. E para entender essa conexão, nós primeiro precisamos definir os pontos de partida, que são que o oculto muitas vezes é associado ao que está escondido, obscuro ou baseado em esforços humanos para manipular o espiritual. Então isso é oculto. E é visto como algo que nos prende, gera dependência. Então tudo aquilo que é oculto que ninguém sabe, você fala, não, mas o pastor não sabe, fulano não sabe, minha esposa não sabe, meu filho não sabe, minha mãe não sabe. Mas Deus, que não deveria saber, sabe. Nós queremos esconder o que dele? Não temos como esconder. Então quem não deveria ver, vê. Mas olha a graça. A graça é o que? É o favor imerecido. Enquanto o oculto existe o que? Rituais ou pagamentos, barganhas. A graça é o que? É um presente de Deus para você. A conexão começa quando você reconhece que não precisa mais o que? De atalhos ocultistas. Porque o favor de Deus já está disponível gratuitamente. Então o que? O favor de Deus já te alcançou. Então eu não preciso viver no oculto com práticas mundanas. Eu não preciso viver aquele pecado. Por quê? Porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Quando o favor entra, você é liberto. Quando o favor chega até você, não há pecado, não há condenação. Porque Cristo já levou sobre si tudo isso. Então eu não preciso ter medo de falar com Deus. Eu não preciso ter medo de falar aquilo que não é da vontade dele, aquilo que eu faço e não queria. É só sentar e conversar, Senhor, eu não quero a partir de hoje fazer mais isso. Isso não me traz paz. Então tudo aquilo que não traz paz ao seu coração não é de Deus. Pastor, recebi uma notícia hoje que não trouxe paz no meu coração, então não é de Deus. Pastor, recebi algo, talvez não era a minha vontade, mas eu senti paz no meu coração. Então é Deus falando com você. Muitas vezes Deus vai falar aquilo que a gente não quer ouvir. Por quê? Porque nós precisamos ser transformados. O Evangelho é isso, transformação. Nós somos transformados. A partir do momento que nós aceitamos Ele, nós ganhamos a salvação, então agora nós somos transformados. Nós vamos sendo transformados. Por quê? Porque quando chegar a nossa hora, Jesus vai chamar a nossa senha e nós vamos estar lá na glória com Ele. Mas para isso nós precisamos ser transformados. Ponto 1. Pecados ocultos, raízes de prisão profundas. Às vezes nós olhamos para certas áreas de nossas vidas e percebemos o quê? Padrões que se repetem. Medos paralisantes, vícios emocionais, sentimentos de rejeição ou uma tristeza que parece não ter fim. Você já sentiu isso? Tristeza que não parece ter fim, medo que te paralisa de alguma coisa. Às vezes tem vícios, não só vícios de alguma coisa, mas vícios emocionais também. Se você já sentiu isso, eu quero te dar uma boa notícia, que Deus está aqui para te libertar de tudo isso. Deus está aqui para te curar. Sei que muitas vezes a gente fala, estou triste. Tristeza é normal. Eu não posso viver numa tristeza profunda, que daí já é espiritual, ou então preciso de alguma coisa. Então a gente precisa detectar isso. Nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo para detectar aquilo que está nos causando o mal. E essas são raízes de prisões profundas. Diferente de um erro momentâneo, elas têm raízes que se alimentam de traumas passadas, palavras malditas ou feridas que nunca foram devidamente expostas à luz de Deus.
Ou seja, algumas coisas que não foram curadas até na nossa própria alma. Quem aqui já passou pela cura da alma? Já passamos pela cura da alma, já passamos pela palavra do Senhor que já nos curou. Então, quando Deus cura, Ele vai libertar justamente aqui desses traumas, que muitas vezes causam uma ferida que é interior, que não está ali dentro de nós, nós conseguimos romper aquilo. Mas Deus, quando traz a luz, Ele ilumina tudo aquilo que está oculto dentro de você, escuro dentro de você, e Ele te liberta de tudo isso. Para tratar de prisões profundas, não basta cortar as folhas, os sintomas, é preciso atingir a raiz. Então, há necessidade de cortar a raiz do problema. Não adianta só eu solucionar com alguma coisa superficial, mas tem que ser tratado na raiz, de onde aconteceu, de onde veio, por que isso está acontecendo, é sempre pela raiz. João Batista já alertava, Mateus 3,10 diz, o machado já está posto à raiz das árvores. Então, nós precisamos cortar isso pela raiz, cortar aquilo que você sempre está ali tentando se livrar, tentando seguir em frente, mas não consegue. Mas há uma raiz ali. Você precisa detectar aquilo que está acontecendo. A verdade, ela liberta. A primeira etapa da cura é admitir a dor. A mentira nos mantém na cela. A verdade nos abre porta. Então eu preciso, primeiro, admitir aquilo que está acontecendo na minha vida. É admitir o que eu estou fazendo não está certo. As condenações que vêm sobre mim, eu preciso admitir, falar, declarar, falar com o Senhor, Senhor, isso aqui não é o que eu gostaria de fazer, essa prática não é o que eu gostaria de fazer, e colocar diante do Senhor, e aí Ele vai falar com você, expor diante dEle, o sangue do Senhor, Ele purifica. O sacrifício de Jesus não foi superficial, Ele desceu às profundezas, para que nenhuma raiz de maldição fosse forte o suficiente para nos segurar. Então, quando Deus ele faz o sacrifício ali na cruz, Ele não fala, vou te libertar só disso aqui. Não, Ele liberta geral. Então, não há mais raiz de nada. Por quê? Porque Ele te libertou da maldição. Muitas vezes nós vivemos em culpa e condenação, porque nossa humanidade, nossa natureza humana é falha. Então, nós nos sentimos assim, falhos, mas Deus, Ele lá no ato da cruz, Ele já nos libertou. Ele já não há mais condenação sobre as nossas vidas. É nós que nos condenamos. Deus, Ele fala, já levei sobre mim as condenações. Então sobre você não há mais nada. Vamos repetir essa oração? Acompanha aí no quadro. Vou acompanhar com vocês. Senhor, eu te peço que sondes o meu coração. Identifica em mim as raízes de amargura, os traumas e as prisões que me impedem de seguir em frente. Eu não quero apenas uma melhora externa, eu quero a cura na raiz. Pelo poder do Teu nome, eu declaro que tudo que me prende e os traumas do passado não tem mais autoridade sobre a minha vida, a minha família, a minha casa e o meu futuro. Eu sou livre em Ti, amém? Então você é livre. Se Deus falou que você é livre, não há nenhuma condenação sobre você. Se o diabo vir falar mentira sobre o seu ouvido, você vai lembrar dele e vai falar, eu sei qual é o teu futuro é no lago de fogo, o meu é na glória com o Senhor. É isso que você tem que expor para ele, quando vier com mentiras no seu ouvido. Olha o que diz Salmo 19:12, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegros, inocente de grande transgressão. Então aqui o salmista, o Davi, ele fala o seguinte, ele fala, Senhor, eu reconheço meus erros, eu sei da minha dificuldade. Então ele fala sobre a dificuldade de reconhecer os próprios erros e pede o quê? Para Deus purificar as suas falhas ocultas. E além de proteger o quê? Dos pecados intencionais, ou seja, aqueles pecados o quê? Que você sabe que é pecado, você sabe que é errado, mas você comete. Esses são os intencionais. E aí Davi aqui está falando, me liberta disso, para que ele possa ser o quê? Íntegro, livre de grande transgressão. Mas o que quer dizer transgressão? Acompanhe no quadro. A palavra hebraica, pesha, frequentemente traduzida como transgressão, pesha refere-se
as maneiras pelas quais as pessoas violam a segurança dos outros, como traição e relacionamento. Então ele fala para livrar ele de todo relacionamento que não é do Senhor, de toda aliança que não é feita com o Senhor. Assim temos que ser nós, falando para o Senhor: Senhor, nos livra de todas as transgressões, de tudo aquilo que não é do teu agrado, que não vai trazer, não vai haver frutificação para a minha vida. Então tudo isso, ele pede libertação, então nós também devemos nos libertar. Mas existe o quê? Pecados ocultos que podem ser o quê? Práticas secretas, imoralidade, pornografia, vícios, corrupção, mentiras, atitudes internas como ódio, inveja, ressentimento, desejo de vingança. Tudo isso é oculto. Porque às vezes nós estamos aqui no culto, ninguém te conhece direito. Por mais ainda que te conheça há muitos anos. Mas nem tudo a gente expõe. Então a gente não sabe. De repente você tem lá algo lá que você não gosta de alguém, ou sente inveja de alguém, ou ressentimento. Muitas vezes algum sentimento de vingança. Alguém te fez algum mal, você fala: aquele ali vai ver. Tudo isso é um sentimento. É o quê? De vingança, de sentimento. Então isso nós temos que impor para fora. Todos aqueles pensamentos, pensamento de morte, pensamento que você não gostaria de ter. Tudo isso é oculto, porque está tudo aqui em você. Deus ainda não me deu o poder de ler mente. E acredito que em você também não. Então nós não sabemos o que se passa na mente de cada um. Só Ele sabe. Porque antes que a palavra saia da sua boca, Ele já sabe. Ele ouviu primeiro. Atos ilícitos como pornografia hoje, irmão, com celular, é tão fácil você acessar coisas. Existem grupos, né? Lá, eu falo que eu trabalho em uma empresa e tem grupos na empresa. Uma vez me chamaram e falaram: você quer entrar no grupo da empresa? Eu falei: não, mas eu já estou no grupo da empresa, porque existe o grupo onde nós tratamos de serviço, realmente é passado alguma informação. Eu falei: não, eu já estou no grupo lá já. Ele falou: não, nós temos o grupo aqui do pessoal mesmo do chão de fábrica. Eu falei: tá, mas esse grupo, vocês só mandam, às vezes, brincadeiras, vocês falam o que nesse grupo? Não, às vezes tem coisas, né, ilícitas lá, né? Tem pornografia lá, porque, enfim, mano, o mundo já é do maligno, então existem muitas coisas. Eu falei: não, então eu não quero participar disso, porque tem coisas lá que eu não vou ver, que eu não posso ver, que eu não quero ver, não vai me acrescentar em nada, então eu prefiro não participar. Mas quando a gente deixa isso entrar, principalmente a internet está aí, nós temos que olhar o que nossos filhos veem, nós temos que prestar atenção em tudo aquilo que está acontecendo, até nós mesmos, nós temos que nos policiar a respeito da internet, que tem muita coisa, mas quem escolhe é você. Você vai dar um clique lá, aí você vai abrir alguma coisa, porque sempre abre, amigo, sempre abre. Às vezes você está vendo alguma coisa, e hoje com a inteligência artificial, você clica em talvez alguma coisa, pesquisa alguma palavra que vai associada a alguma coisa que não tem nada a ver. Por isso que quando você for pesquisar alguma palavra, principalmente da Bíblia, coloca, eu quero ouvir uma palavra, eu quero uma frase, você coloca lá uma frase evangélica ou cristã, que vai aparecer lá. Se você colocar qualquer frase lá de efeito, frase que você gostaria de uma reflexão, vai te mostrar um monte de coisa. Então é importante a gente estar atento a isso. E atento àquilo que a gente assiste, né? A corrupção, mentiras também está oculto, porque ninguém sabe se é verdade ou se não. Tem mentiras que a gente detecta ali só de conversar com a pessoa. Mas tem mentira que não. Tem mentira que parece tão verdade que até a gente acredita. E tem gente que fala tanta mentira que ele acredita que aquela mentira é a verdade. E ele põe aquilo na cabeça e é verdade para ele. Você fala: não é verdade. É verdade sim. Se você falar para ele: esse tapete é amarelo, ele fala: não, é preto. Se você falar para ele: é vermelho, não, é azul. E aí ele vai continuar falando que é azul, e quando chegar aqui, fala: o tapete é azul. Eu falo: não, é vermelho. Por quê? Criou-se uma verdade na cabeça dele. Através daquela mentira que ele deixou entrar. Coisas que a gente tem que detectar na presença do Senhor. E aí você me pergunta: mas o que é imoralidade? De forma simples, a imoralidade é a conduta ou a natureza daquilo que vai contra os princípios morais estabelecidos por uma sociedade, grupo ou sistema de valores. Quando falamos em imoralidade, estamos falando de uma vida que decidiu mirar fora do propósito para o qual fomos criados. Então, quando nós fazemos algo que está fora daquilo que Deus nos propôs na nossa criação, isso é imoral. A Bíblia nos ensina em Marcos 7, 21-3, que a imoralidade não começa nas mãos ou no corpo, mas no coração. Olha o que diz Marcos 7:21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano,
a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha quanta coisa nos torna impuros. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque se nós não lemos, nós não conhecemos, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. E nós podemos cair justamente numa dessas mentiras aqui, numa dessas práticas. E é de dentro para fora que tudo acontece. É que as inclinações se tornam o quê? Ações. Primeiro se cria dentro de você, para depois vir externamente. Tudo eu crio, para que depois eu coloque no papel e disso eu faça aquele projeto vir. Portanto, tratar a imoralidade apenas como uma questão de regras é como tentar podar uma árvore morta. O problema reside não só na raiz da nossa natureza decaída. Então, nós temos que cortar o quê? A raiz. Porque se nós cortarmos só as folhas da árvore, só a folha do problema, não vai resolver nada. Nós temos que ir na causa do problema. Pecado como pornografia, sexo fora do casamento, uma vida totalmente fora do propósito de Deus. Isso tudo é oculto, porque ninguém sabe. Às vezes tem homem, tem mulher que é um pouco ciumento, às vezes ciúme é normal. Tá? Você tem que ter ciúme mesmo da sua esposa, do seu marido. Mas tem gente que tem excessivo. Tem gente que, às vezes, a mulher não pode ir ali na esquina que já está ligando, já está falando. Tem gente que a mulher vai trabalhar, está toda hora ligando. Por quê? Porque às vezes sente um ciúme excessivo. Mas o que a gente sempre diz, a gente sempre conversa, é o seguinte: não é porque a pessoa está indo trabalhar, a pessoa está indo no mercado, que ela vai justamente naquele lugar. Ela pode daquele lugar sair, vou aqui no mercado, mas ali ir para algum outro lugar, se encontrar com alguém, não sei. A gente não sabe da cabeça de cada um. Então pode acontecer, pode cair. Então não precisa ficar em cima de ninguém. Você não precisa ficar em cima de ninguém. Porque quem ama realmente vai saber o seu lugar. Então, tudo isso que acontece fora do seu casamento, se há algo que está acontecendo fora do seu casamento, ou há práticas que está acontecendo na sua família, que você se identificou com algumas coisas que foi falado, então ore ao Senhor para que isso se rompa. O problema é que eles vão criando o quê? Cadeias internas e dão território a quem? Ao inimigo. Dão território para você articular algumas coisas, pensar algo, você ficar pensando sempre que vai acontecer algo. O que você esconde é exatamente o que mais te prende. Tudo aquilo que a gente esconde é aquilo que mais nos prende. Porque você está escondendo, você não quer falar, você quer expor, então você fica com medo de falar para alguém falar algo para você, então você fica com aquilo interno dentro de você e já te prendeu. Você fica preso aquilo lá. E como que nós aplicamos isso? Pessoas com ministério, família, aparência de santidade, mas vivendo o quê? Aprisionadas em hábitos escondidos. Até no meio da igreja existe isso. As pessoas que têm hábitos que não condiz com aquilo que ela vive na realidade. Mas nós precisamos libertar disso. Isso gera o quê? Culpa crônica, frieza espiritual, falta de autoridade, sensação de viver em dois mundos. Você está ao mesmo tempo na igreja, está ao mesmo tempo olhando para o mundo que está acontecendo lá. Ah, como eu queria estar no carnaval, pulando lá, na Unidos da IAAP. Como eu queria estar lá. Como que eu queria estar lá pulando no carnaval? É viver em dois mundos. E ao mesmo tempo, você está querendo estar dentro da igreja. Está aqui dentro, ao Senhor, ouvindo a voz dele. Né? Eu vou dizer algo simples que acontece. Convida uma pessoa para ir para uma festa. Ela vai correndo. Agora você convida ela para ir para a igreja. É uma luta. Não, eu vou, irmão. Domingo eu vou estar lá. 6h30. Vou chegar primeiro que você. Vou chegar 6 horas lá. Eu vou estar te esperando na porta. Tá bom, amém. Você chega às 6h30, 6h40, 7 horas. Aí chega no outro dia e fala: irmão, o que aconteceu? Não, irmão, surgiu um imprevisto. Meu filho passou mal. Eu estava com dor na perna. Não. Aconteceu várias coisas naquele momento. Por quê? Para justamente você não vir ouvir a voz do Senhor, não ouvir a palavra dele, porque vai libertar. Então, nós precisamos estar atentos sobre isso. O que nos prende? Nós precisamos realmente, como foi falado aqui no início, adorar o Senhor em espírito e em verdade, sem medo, sem culpa, sem condenação. E como que você pratica isso no seu dia a dia? Peça o quê? Para o Espírito Santo que revele os pecados e áreas ocultas na sua vida. Nós precisamos deixar de justificar o que Deus chama de pecado. Precisamos parar com a justificativa. Não precisamos justificar nada para Ele porque Ele sabe de tudo. Então não precisa ficar inventando coisas para Ele. Ele sabe o que acontece na nossa vida. Então decida romper com a vida adulta. Tudo isso
Você pede o quê? Uma revelação ao Espírito Santo. Você pede o quê? Para o Espírito Santo vir. Fala, Senhor, habita dentro de mim. Mostre o que precisa ser mudado. O que precisa ser transformado. É colocar diante do Senhor. Tem o hábito de fazer orações dentro da tua casa. Você não precisa estar aqui no prédio da igreja para orar, não. Lá na tua casa, você lá é quem cuida da tua casa. Você tem autoridade sobre o seu lar. Então você tem que fazer momentos de oração, momento de louvor lá dentro. Você vê que às vezes o seu clima está meio pesado na sua família, ora pela sua família, ora pelos seus amigos, pelos seus entes queridos. Então ore. Você vai ver como aqui haverá uma mudança. É o hábito. 2. Deus vê tudo, mas quer curar, não condenar. Hebreus 4,13. Olha o que diz Hebreus 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então tudo está descoberto nos olhos de Deus. Não precisa cobrir nada dele. Ele vê tudo. E nós vamos prestar conta, não é para mim, não é para o pastor Alexandre, nós vamos prestar conta para Deus. Hebreus 4,13 ele afirma o quê? Que nada na criação está escondido de Deus. Todas as coisas estão expostas e abertas diante dos seus olhos. E todos devem prestar contas de suas vidas e ações diante dele. O versículo enfatiza a onisciência e sabedoria de Deus, mostrando que não há pensamentos, intenções ou atos que possam ser ocultos dele, a quem devemos prestar contas. Nada está escondido de Deus. Ele conhece o meu e o seu pensamento, ele conhece a sua intenção, a sua motivação, ele conhece. Então a confissão para ele não choca mais, porque ele já sabe. A confissão é para a sua libertação. O que você tem medo de contar para Deus, ele já viu no dia em que aconteceu. Você está com medo do quê? Se ele já viu o que aconteceu. Não precisa ter medo, só preciso abrir minha boca e falar com ele. Falar, Senhor, me perdoe, eu sou falho. Minha carne é falha. Eu não queria fazer, mas eu fiz. E aí acontece o quê? Nós temos medo da exposição. O medo da exposição faz muita gente o quê? Continuar presa. Em vez de você correr para Deus, você foge dele achando que ele não vai te encontrar em lugar nenhum. Já tentou fugir de Deus? Você não vai conseguir nunca. Porque ele está em todos os lugares, em todos os momentos, ao mesmo tempo. Então você não vai conseguir fugir dele. Nós pensamos que fugimos, mas não fugimos. Então nós continuamos presos à nossa prática porque nós queremos. Mas Deus, ele está lá o quê? Pronto para perdoar, restaurar e limpar. Ele age o quê? Na luz, ele não age na sombra. Ele traz luz para a sua vida. Quando a luz chega, a escuridão vai embora. Você precisa o quê? Ter momentos de oração totalmente francos com Deus. Buscar o quê? Aconselhamento pastoral, principalmente nas áreas graves e recorrentes. Tudo que é recorrente, você precisa... A gente tem um pastor que é para a gente realmente estar ali buscando aconselhamento. Pastor não é só para estar aqui em cima falando a palavra, não. Pastor é para visitar, pastor é para ali te aconselhar. Nós estamos aqui para isso. Porque se fosse só, Deus ia criar e falar, não, vai ter um pastor que vai ficar só lá falando a minha palavra e pronto. Não, ele está justamente aqui para fazer um serviço de cuidar, de apacentar. É para isso que nós estamos aqui. Hoje nós estamos em 3 pastores. Tem o pastor presidente Alexandre, tem eu e o pastor Daniel, que somos auxiliares, nós estamos aqui. Se um de nós não poder ir, um vai na sua casa, um te aconselha de alguma forma. Tem as pastoras que as mulheres podem se achegar a elas, os homens podem se achegar em nós, não precisa ter vergonha. O homem tem aquele problema, né? Nós temos dificuldade em abrir o nosso coração, né? De falar, né? Eu sei que sou homem, né, irmão? Então... Eu sei que nós temos essa dificuldade, nós somos mais, assim, vamos dizer assim, mais contidos, né? As mulheres já são abertas, já falam tudo que está ali, que está acontecendo, mas homem é diferente. Mas nós precisamos disso, né? Nós precisamos realmente, às vezes, tirar o peso que nós carregamos. Nós somos o sacerdote da casa e muitas vezes nós carregamos alguns pesos que ficam aqui e às vezes a gente não dá conta, porque a gente não quer falar para a esposa, a gente não quer falar para o filho, muitas coisas a gente esconde, né? Nem tudo a gente fala, mas temos pastores que a gente pode chegar, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A gente vai orar, vai aconselhar, né? E creio que você vai sair mais leve de tudo isso. Creia mais na graça de Deus do que na força do seu próprio erro. Então nós temos que crer na graça do Senhor. Amém? Declare assim, acompanhe no quadro, declare assim, Senhor, reconheço as minhas falhas, que tomei caminhos que me afastam da tua vontade, e cometi atos que não te agradam. Não quero esconder meus erros,
mas sim trazer-os à luz da tua misericórdia. Peço que me lave e me purifique. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ajuda-me a abandonar o que me faz tropeçar. E a caminhar em novidade de vida. Obrigado pelo teu perdão. Que se renova a cada manhã. Amém? Você tem que declarar isso todos os dias. Você tem que guardar isso para você. Você tem que ler a palavra do Senhor. A palavra ela te renova, ela te traz paz, ela te livra de toda a condenação. Amém? 3. Deus traz luz para romper prisões. Muitas vezes as prisões da vida moderna não são feitas de grades de ferro, mas de sentimentos, traumas, vícios ou circunstâncias que parecem o quê? Não ter saída. Muitas vezes nós vivemos num beco sem saída, achando que não há mais saída. Mas aí é que está a lógica. Aí é que está, se você chegar num beco sem saída, você vai fazer o quê? Desesperar? Não, para, tenha calma, fala com o Senhor. Senhor, já cheguei num beco onde não tem mais saída, e agora? O Senhor com certeza vai te dar a solução. E com clareza, Ele vai te mostrar a saída daquele lugar. Pedro estava cercado o quê? Por soldados, acorrentado e trancado. Humanamente, o que era impossível sair daquele lugar. Você se vê num lugar onde você está trancado, onde há pessoas te vigiando ali, com correntes amarradas em você, não tem mais jeito, não tem como sair. O pecado muitas vezes é assim. Aquilo que está oculto, muitas vezes você se sente amarrado, você fala, não consigo mais sair, eu não vou ter saída. Mas o segredo da nossa vitória não está na força do carcereiro, mas na natureza da luz que nos visita. Ou seja, Deus é a luz para a sua vida. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Pedro estava em uma cela o quê? Escura. A escuridão representa o quê? Medo, a incerteza do amanhã e a opressão do inimigo. Tudo representa, isso aqui representa o medo. Deus não espera o ambiente ficar favorável para agir. Ele envia a luz exatamente no meio da noite. Ou seja, quando você nem espera, Deus está ali. Ele não vai esperar algo acontecer, não. Ele já vai agir logo imediato que você falar. Lembra de Daniel? Demorou 21 dias para ele ouvir a resposta, mas Deus já ouviu no primeiro dia. O anjo do Senhor fala para ele, já ouvi sua oração desde o primeiro dia. Então Ele te ouve no momento que você clama a Ele, Ele já te ouviu. E a resposta vai chegar. Se você sente que a situação escureceu, alegre-se. A luz de Deus só brilha onde há escuridão para ser dissipada. Onde entra a luz de Deus, o medo perde o esconderijo. Então tudo aquilo que está escondido vai sair fora. Não tem como ficar. Onde Jesus chega, as trevas vão embora. Cadeias se quebram. Muralhas caem. Não há gigante que vai resistir na presença do Senhor. Amém? Olha o que diz Lucas 12:2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Então não vai ter nada que você vai esconder de Deus que Ele já não vem. Tudo que permanece oculto tende a vir à tona. Melhor que seja diante de Deus em arrependimento do que em escândalo e destruição. Então é melhor que nós confessamos ao Senhor, porque se nós não confessarmos, uma hora vem à tona. Uma hora alguém descobre a sua falha. E aí é pior, porque se alguém descobrir, de repente quem descobre a sua falha, irmão, isso dá um problema gigante. Se alguém descobre a sua falha e aquela pessoa falar, eu vou falar isso para você, mas não fala para ninguém, tá? Já ouviu isso, não já ouviu? E aquela outra pessoa, ela vai chegar na outra pessoa e falar, vou te falar isso, mas não fala para ninguém, tá? Beleza. Nisso de não vou falar para ninguém, todo mundo tá sabendo, e aí? Você foi exposto. Então já não é mais segredo. Segredo é enquanto tá com você. Se você falou, já não é mais segredo. Você contou para uma pessoa, já não é mais segredo. Porque alguém vai falar em algum momento. Mas quando Deus expõe, é o quê? Um ato de misericórdia. Ele está tentando o quê? Salvar a pessoa de algo maior. Quando Deus expõe, é porque decidiu te salvar, não te destacar. Então, quando é exposto diante de Deus, ou Deus te expõe de alguma forma, é porque Ele quer te libertar, te salvar, para que você rompa com aquele ciclo. Há muitos testemunhos de gente que foi descoberta e achou que era o fim, não tinha mais jeito. Mas foi justamente o recomeço em santidade, ou seja,
foi descoberto, se livrou daquilo, porque não tinha outro jeito, porque não teve a oportunidade ou não quis a oportunidade de reconhecer diante só do Senhor, mas foi exposta de alguma forma e realmente ele teve um novo recomeço. Mas nesta campanha de libertação, Deus pode trazer à tona coisas antigas para curar, limpar e te restaurar de uma vez por todas. É só você falar com Ele. Não endureça o seu coração quando o Espírito Santo te confrontar. Muitas vezes, quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo, nós nos endurecemos, nós nos fechamos. E falamos, não, Senhor, eu não faço isso aí não. Não, isso aqui é certo. Como que você fala para Deus se Ele está falando que é errado, que você está fazendo é certo? Não tem como, né? Mas nós endurecemos nosso coração, isso não pode acontecer. Responda o quê? Com arrependimento rápido, não com justificativo. Você fez algo errado? Ah, Senhor, me perdoe. Eu cometi esse pecado, mas me perdoe, Senhor. Eu não quero cometer mais. E realmente não cometa. Tome as decisões corretas. Deletar contatos, aplicativos, acessar ajudas. Tudo isso faz com que você rompa esse ciclo. Ou seja, tudo aquilo que você tem, que te faz, gera um pecado ali oculto dentro de você, você tem que deletar. Contatos que você nem conhece, já recebeu vários contatos de pessoas? No Facebook, quem tem Facebook, tem Instagram, WhatsApp, sempre às vezes recebe. O WhatsApp é mais difícil, mas Facebook sempre tem lá aparecendo fotinho de pessoas, né? O meu principalmente parece, como a gente às vezes conhece muita gente, coloca lá e vai aparecendo gente. Eu olho na foto, não conheço, não vou nem clico. Porque se eu olhei e já não vi que não é ninguém, ou pelo nome você já sabe, essa pessoa aqui não conhece. Porque às vezes vem lá, amigos em comum, tal pessoa, mesmo assim, às vezes a gente não tem tanta intimidade com aquela pessoa, então a gente acaba não adicionando. Então é importante isso, porque talvez você adicione um contato lá, e esse contato que você adicionou pode ser um contato fake. E aí pode ser uma pessoa que você nem sabe quem é do outro lado lá, começar a falar um monte de bobagem para você, e aí você começa a ouvir aquilo, começa a dar ênfase para aquilo, e aí é onde você cai em tudo isso. Aplicativos também, tem vários aplicativos aí que são bons, mas também aplicativos que não melhoram em nada, não vão nos frutificar em nada. E o último caso é pedir ajuda realmente. Está acontecendo isso e aquilo. Acabou. Estou passando por isso. É simples. Então, nós precisamos nos libertar dessas coisas, que são coisas ocultas que só você sabe. Você não quer falar nada para ninguém. É pessoal seu. É coisa que você tem até vergonha. Você não quer falar. Mas expõe diante de Deus. Expõe diante do Senhor. Eu creio que Ele vai te ouvir. Eu creio que Ele vai te libertar disso. E talvez, se você precisar falar realmente, converse com algum dos pastores. Ninguém vai te culpar, ninguém vai te condenar, não. Nós estamos aqui para condenar ninguém. Converse com alguém que você tem intimidade, com um obreiro. Comece com o irmão da igreja, porque ninguém vai te condenar. Se Deus não te condena, por que eu vou te condenar? Nós estamos aqui para realmente nos libertarmos de tudo isso. Nós estamos aqui para ser transformados a cada dia. Então, se você precisa de libertação, hoje é o dia. Essa campanha é a campanha que vai trazer muitas coisas aí. Hoje estou falando de coisas ocultas, mas tem coisas aí que vão vir, que pode ser coisas que você vive, ou se hoje nada disso que eu falei você faz, amém, glória a Deus por isso. Mas em algum momento, se a palavra falar com você, liberte-se disso. Não seja convivente da forma que às vezes você está vivendo, mas liberte-se disso. Nós precisamos libertar de tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. Não precisamos cair no nada a ver. Porque isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali não tem nada a ver, e no final a gente caiu no golpe e fica ali sempre no nada a ver. E o nada a ver está fazendo um mal danado para a gente. Então é importante a gente ter esse feeling. Faça momentos de oração para que você tenha a sensibilidade do Espírito Santo. Já falei isso aqui, mas eu quero falar de novo para você. Olha, a gente cria uma intimidade com o Senhor. E eu creio que quando você for fazer algo e o Espírito Santo te incomodar para você ou fazer ou não fazer, ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a voz dele. E você vai ver como que você vai se sentir livre, com paz. Porque nós somos livres. Deus, Ele não condena, nós somos livres de tudo isso. Amém? Então, seja livre. Amém? Eu quero orar com você neste momento. E se você ouviu essa palavra, não quero te expor, você não precisa ser exposto a nada, se você não quiser falar aquilo que você tem em oculto, mas se você em algum momento assim se identificou com essa palavra, algo veio de encontro a alguma coisa que você faz ou fez, ou ainda que você se sente preso àquilo, eu gostaria que você viesse à frente, nós vamos orar por você. Eu creio que você vai ser liberto de práticas escondidas, de tudo aquelas coisas que ainda estão aí dentro, que às vezes você nem sabe que estão.
mas eu quero que você realmente reconheça diante do Senhor, né? Que você possa vir, se você vir à frente, ninguém vai te condenar, ninguém vai te expor a nada, porque nós estamos aqui para expor ninguém. Você sabe da sua vida com o Senhor, mas nós queremos orar para que isso seja liberto da sua vida, para que nada te prenda mais, para que você realmente se sinta livre.